Aproveitando então, vamos falar hoje sobre mais um pouquinho sobre evangelismo, e eu quero pedir a vocês que fiquem atentos. Eu vou retomar rapidamente com os irmãos. Depois dessa pregação nós vamos louvar ao Senhor e ofertar com alegria para a manutenção da casa do Senhor. Temos um objetivo que é o de ganhar almas. E esse objetivo, essa missão de ganhar almas, não é do pastor apenas, é de todos. Né? Essa missão de ganhar almas é da igreja. Deus deu para a igreja. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso hoje. Então, vou retomar rapidamente para sinalizá-los do que falamos na semana passada, e hoje a gente trabalha um pouquinho mais avante. Semana passada eu apresentei a definição de evangelismo. Anotem isso, vocês precisam ter na ponta da língua toda vez. Então a definição é, o que é evangelizar? É falar de Jesus aos perdidos individualmente. Nós falamos publicamente, mas temos que falar individualmente. Então, levá-los a Cristo, o Salvador, é a transmissão do evangelho à pessoa de maneira compreensível. Não adianta falar blá, 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 blá. Entendeu alguma coisa? Não. Não é só falar, é pegar a pessoa de forma compreensível, levá-la a Cristo, motivá-la, inclusive, a responder a Cristo, porque Deus oferece o perdão ao homem. E a gente precisa levar a pessoa a receber esse perdão. E aí, a fim de que ela se torne, inclusive, membro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é invisível. Ela é mística, porque é invisível. Veja, desde que Jesus fundou a igreja, tem crente nela. Eu não consigo mensurar, precisar o número de pessoas. Então, quando a pessoa aceita, recebe o plano de salvação, ela se torna membro da igreja de Cristo, que é a igreja universal, mundial. Não estou falando da igreja universal, instituição que vocês conhecem, que nós conhecemos. Não, estou falando da igreja que nela estão nós que estamos vivos, mas aquela multidão de crente que já partiu para a eternidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, André, eles fazem parte da igreja invisível, da igreja universal. Então, nós precisamos pegar as pessoas individualmente e levar as pessoas a Cristo. E fazer com que elas respondam a esse plano, né? E se tornem membros. Então, qual é a importância? A importância é que a evangelização dos pecadores foi o último assunto. Então, Jesus só tratou esse assunto com os discípulos depois que eles estavam prontos para receber. Para entender isso. Foi o último assunto tratado por Jesus. E aqui no texto, praticamente o último. Viram que a gente depois lemos o último capítulo e os últimos versículos dos dois livros, tanto de Mateus quanto de Marcos. Então, foi o último assunto que Jesus tratou com os discípulos. Se vamos a João e Atos dos Apóstolos, também. A Bíblia fala que Jesus, antes de ser elevado aos céus, falou para os discípulos, fiquem aí em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, e depois disso, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas. E sereis minha testemunha. Então, o evangelismo atinge 3 objetivos. Primeiro, salva os perdidos, aquelas pessoas que nunca conheceram Jesus. Não entregar a vida para Jesus. Segundo, restaura os desviados. Então, tem gente que nunca conheceu Jesus, tem gente que está desviado da igreja e tem gente que está parado. Não está desviado, está parado. Está sem congregar. Essas pessoas precisam ser alcançadas também. Tanto um quanto o outro. E aí, edifica os crentes. Então, a evangelização salva os perdidos, restaura os desviados e edifica os crentes. O evangelismo tem vantagens. Não é? O evangelismo individual tem vantagens. Quais eles são? Primeiro, que ele se adapta à condição de qualquer pessoa.
Você pode tratar as questões particularmente. E eu vou aprofundar isso aqui hoje. Cada pessoa pode ser alcançada diretamente. Em muitos casos, o sermão público, como esse que eu estou pregando agora, abre a porta para as pessoas. Mas é o evangelismo pessoal que vai conduzir. Os grandes evangelistas sempre fizeram grandes eventos de evangelização, grandes campanhas de evangelização, mas depois eles traçaram formas de trazer esse público para o trabalho pessoal. O curso, por exemplo, o curso de preparação de novo convertido, são formas de tratar a questão individualmente. Não dá para tratar coletivamente. Então, ele se adapta a qualquer pessoa, né, a qualquer situação, em muitos casos, como eu já falei, ele promove o crescimento da igreja. A igreja, quando batiza, quando ganha almas, ela cresce. A igreja, quando só recebe gente de fora, só recebe gente, cartas de mudança, crentes que vêm de outra igreja, ela incha. Nosso objetivo, e tem igreja específica de fazer isso, de fazer convite para que os membros de outra igreja venham congregar com você, com ela. Não é esse o nosso objetivo, roubar membros de membros de outras igrejas. Nós temos a missão de resgatar almas. Nesse ínterim pode vir pessoas de outra igreja? Sim. Vai acontecer? Vai. Vão daqui para lá também? Vão. Isso é comum acontecer. Mas qual é o nosso objetivo? Ganhar almas. É levar a palavra até vocês, a eles, como foi levada até vocês. É isso que a gente precisa pensar em fazer. Não podemos pensar em fazer coisa diferente. Então, e também vence os preconceitos. E aí eu vou aprofundar isso. Por quê? Porque há muitos preconceitos contra a igreja. A igreja é um lugar de cafona, é um lugar de quadrado, é um lugar de gente que não se veste bem. É tudo isso que eles falam. A igreja é o lugar dos pastores, das pessoas dar dinheiro para o pastor, do pastor roubar a mulher dos outros. É isso que eles falam lá fora. E outras coisas também. E você pode tratar isso de forma clara. Então ele vence preconceitos. E aí eu quero compartilhar com você, dentro desse campo, que o evangelismo, e agora eu começo a aprofundar os 3 tópicos que eu estava tratando anteriormente, começo a aprofundar agora com vocês. É o seguinte. Primeiro, vamos lá. O evangelismo pessoal, há 4 tipos e há 4 modelos de evangelismo pessoal. Anotem isso. E eu vou dizer, isso é muito importante para vocês porque a gente vai aprofundar isso. Primeiro, é o evangelismo com base no estilo de vida. Como que é isso, pastor? Esse modelo de evangelismo no estilo de vida difere dos outros, ou de outros. Por quê? Ele não é de confronto. Qual é o evangelismo de confronto? O evangelismo de confronto é aquele que eu pego, dou um panfleto para você e digo o seguinte, Jesus tem um plano para você e vai mudar o seu modo de vida. Eu faço uma pergunta. Será que a pessoa a quem eu estou falando, ela acha que o modo de vida dela precisa ser mudado? Jesus vai mudar a sua vida. Aí, será que a pessoa a quem eu estou falando, ela acha que o modo de vida dela precisa ser mudado? Eu estou confrontando a vida dela por esse modo de evangelismo. Esse é o modo. Então, por exemplo, quando a gente evangeliza alguém pessoalmente, a gente pode confrontar a religião, o paganismo, qualquer coisa. Esse modelo que eu estou falando aqui agora, de evangelismo pelo estilo de vida, não confronta, é diferente de todos os outros. Porque ele não usa a palavra, ele difere de palavra, ele não entra em confronto.
Como que é esse modelo de evangelismo, então, pastor? Esse modelo apresenta algumas características e algumas vantagens. Como eu já disse, ele não é de palavras, difere dos demais e também não confronta. O que ele faz? As pessoas veem no modelo de vida adotado pelo cristão evangelista. É o modelo de vida do cristão evangelista que diz a pessoa para a quem ele está evangelizando sobre o plano do amor de Deus. É o viver cristão. E esse modelo é interessante por quê? Porque não há palavras, não há verbal. A palavra, ela é o modo de vida da pessoa é que dá voz à palavra. É mais ou menos assim. As pessoas reconhecem que se trata de um modelo de vida diferente e, por isso, passam a se interessar por conhecer esse modelo de vida. Por que você vive desse jeito? Por que você faz isso? Por que você trata desse jeito? Inúmeras vezes, muitas pessoas já me perguntaram sobre o evangelho, sobre o evangelho que eu vivo, e foi então, fizeram isso depois de perceber a forma que eu vivo. Então, elas quererão se identificar, elas vão querer se identificar com Cristo, por quê? Porque o seu modo de vida produziu, refletiu Cristo para elas, falou de Jesus para elas. Por isso que o crente precisa ter bom testemunho, inclusive. Precisa saber se posicionar. Foi uma vergonha esse negócio que fizeram no dia 8, lá em Brasília, e teve crentes e pastores com Bíblia na mão invadindo o Congresso. Aquilo foi o maior desastre da história. Fica aqui a minha fala de condenação a isso. Mas o nosso modo de viver fala de Jesus. A gente precisa falar, precisamos falar de Jesus, precisamos anunciar a Jesus, e isso é super importante. Agora, e segundo ponto, o que mais que a gente pode pensar sobre isso, né? Continuando ainda. Segundo, o evangelismo, aliás, ainda nisso, né? Esse modelo de evangelismo não é. O que esse modelo de evangelismo não é e também não faz? Primeiro, esse modelo de evangelismo não confronta a fé de ninguém. Ele não confronta. Ele não é verbal, não fala. Mas a expressão está falando. Toda forma, toda a expressão do cristão está falando. E fala muito forte. Muitos ensinadores, professores que eu tive aula com o professor José Maria Cantelli, por exemplo, vocês não conheceram, mas foi um pastor que trabalhou durante muito tempo no Brasil com evangelização. Na aula que fiz com ele, ele ensinou que esse tipo de evangelismo é a pregação sobre os sapatos, por exemplo. Então, agora, esse modelo de evangelismo é direcionado às pessoas com quem a gente tem proximidade. O seu colega de trabalho, é o seu amigo, o seu parente. Então, ela vê o seu modo de vida. Não há como você evangelizar de outra forma ou alguém dessa forma, se não for por meio, se não for alguém com quem você tenha proximidade. Em outras palavras, você vai sempre dizer assim: é como eu faria. O seu modo de dizer é a resposta à pergunta da pessoa. Como eu faria? Você mostra como fazer. É o seu modo de vida. Então, essa é uma das vantagens. E aí, tem mais. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Seguindo, né? Melhor dizendo. Então, o segundo tipo de evangelismo
de evangelização. Eu estou falando de evangelização pessoal. Eu só estou no campo do evangelismo pessoal. Esse é chamado, esse evangelismo que eu falei para vocês, é evangelismo pelo estilo de vida. Você tem que se importar com a forma que você vive, as coisas que você fala. É preciso se importar. Isso aí fala muito. Até a forma em que a gente atua aqui na igreja, no púlpito, tudo isso fala. Tudo isso está dizendo. Eu me lembro que eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas. Se você fosse pastor e tivesse na sua igreja crentes iguais a você, como seria a sua igreja? Você queria? Já teve alguém que disse que não queria. Alguém já me respondeu, eu não queria. Se você tivesse na igreja crentes iguais a você, como que você lidaria com isso? Eu disse, eu não ia querer ter, não. Alguém me respondeu umas vezes assim. Então, o segundo ponto, evangelismo de porta lateral. O que é esse evangelismo de porta lateral? Estou abrindo a cabeça de vocês, anotem isso, porque, irmãos, tem quem faça evangelismo como eu faço, tem quem faz como um desses modelos que a gente está fazendo. Então, o evangelismo de porta lateral coloca as pessoas em contato com os membros da igreja. A maior parte de vocês aqui foram evangelizados dessa forma. A maior parte. A maior parte de vocês foram evangelizados dessa forma. Evangelismo de porta lateral. Por esse o método que nós usamos para ganhar muitos irmãos aqui. Apresentar o evangelho para muitos irmãos aqui. E eu vou explicar. Porque nós colocamos as pessoas em contato com membros da igreja. Então, eu fui visitar pessoas que estavam com problema no casamento, eu colocava em contato com a irmã Cida, com fulano, com ciclano, com beltrano. Fui evangelizar pessoas que estavam com problemas de drogas, colocava em contato com ciclano, com beltrano, com fulano. Você vai colocando as pessoas em conexão com as outras, contato com as pessoas. E aí, em seguida, você coloca essa pessoa em contato com as atividades da igreja. Primeiro você coloca a pessoa em contato com outra pessoa da igreja. Depois você coloca a pessoa em contato com uma atividade da igreja. Muitos irmãos que hoje estão batizados, são obreiros aqui, atuantes aqui na igreja, entraram em contato com uma atividade da igreja primeiro, aliás, em seguida, depois de ter o contato com os irmãos. E eu respondi para muitas pessoas. Eu fui ganho assim. Eu fui colocado em contato com uma atividade da igreja para depois que veio o terceiro passo. Então, depois de contato com o membro da igreja, depois de contato com a atividade da igreja, a pessoa definitivamente passa a querer ter contato com Jesus e ela se rende ao Senhor. Isso aconteceu com muito. Adalberto é um exemplo aqui. Ó. Ele frequentou a escola. Primeiro ele já teve contato com a esposa, que já estava vindo para a igreja, não foi assim? Depois ele veio, participou com a atividade da igreja na escola dominical por quanto tempo? Mais de 1 ano ele frequentou a escola dominical. Depois disso foi que ele aceitou Jesus. E assim foram quase todos aqui. Entraram pelo evangelismo de porta lateral. É muito eficiente. E eu fiz muitas pregações aqui dizendo assim, irmãos, vocês precisam conhecer as atividades da igreja. Vocês precisam saber o que a igreja faz. Então, a etapa desse evangelismo de porta lateral são 3. Primeiro, você leva a pessoa que não tem igreja a ter contato com alguém da igreja. Conheço alguém na igreja que pode te ajudar nessa causa. Por exemplo, olha, eu estou passando por essa fase. Conheço alguém na igreja que pode te ajudar nessa questão. Vai ser muito bom você ter uma influência com ela. Depois você leva a pessoa a fazer parte, a pessoa que não tem uma igreja, né, a ter uma igreja. Você traz ela para a igreja. Então, peraí, essa pessoa está lá distante, aí você faz um relacionamento com ela, você é o agente de contato.
Aí você traz essa pessoa para a igreja por meio de uma atividade. Vai ter uma atividade. A Diele, por exemplo, se converteu assim. Ela veio para um culto por meio... Um culto... Não foi nem um culto, foi o Telacrente. Nós apresentamos a igreja com esse contexto de filme, de cultura. As pessoas vieram, a Diele veio. Eu lembro do apelo... Por sinal, eu encontrei a foto do dia que ela estava... Acho que era a foto do dia em que ela está aqui na frente recebendo Jesus como Salvador depois do Telacrente. Acho que eu encontrei essa semana essa foto. E aí você leva a pessoa a ter um contato, ter uma igreja, e depois essa pessoa passa a ser ganha para Cristo. Então, esse evangelismo é de porta lateral, difere do primeiro. O primeiro você está apresentando Jesus para a pessoa sem falar de nada para ela, pelo seu modo de viver. Esse modelo, você está apresentando Jesus para a pessoa, mas por meio de um caminho, de uma pessoa, de uma atividade, e por fim, o alvo é Cristo. Então, o terceiro, evangelismo de testemunho. Todo crente pode fazer isso. Esse não confronta. Esse é verbal. É verbal. Todo mundo sabe falar da vida, da sua própria vida, não sabe? Se eu falasse assim, todo mundo sabe falar da vida dos outros, ia dar problema, não ia? Ia dar problema, né? Hã? É mais fácil? Todo mundo sabe falar da sua própria vida. Irmão, você não sabe falar o que aconteceu com você? Toda pessoa sabe falar do que aconteceu na sua própria vida. Sabe falar do que aconteceu contigo. Fui para o banco, fui para o hospital, fui em tal lugar, conheci a tal pessoa, foi uma bênção de Deus. O evangelismo de testemunho é um modelo que pode ser associado ao da porta lateral. Por exemplo, olha, conheci uma pessoa... Eu conheci uma pessoa que ela está passando por uma certa dificuldade. Aí eu digo, rapaz, eu posso dar uma dica para você. Eu conheci uma pessoa que me levou a um lugar, que lá tem uma atividade, que era o que eu precisava, que é o mesmo que você precisa. Olha que aí a pessoa fala, qual é? Por exemplo, eu estava precisando disso, foi uma bênção para mim, Deus me abençoou, me ajudou bastante. Aí como é que você conheceu isso? E como é que você conseguiu? Eu conheci através de tal pessoa da igreja. Eu posso te levar lá se quiser. O de testemunho pessoal, o de testemunho, toda pessoa conta. Por quê? Todos sabem. Porque pode incentivar, irmão. Pode incentivar a pessoa por meio do testemunho pessoal a conhecer os membros da igreja e a igreja. Então, qual é a característica desse modelo de evangelismo? Ele é verbal. Precisa falar. Falar o que aconteceu com você. Segundo, transmite suas próprias experiências. Conta para a pessoa o seu testemunho. Você tem muitos testemunhos. Muitas coisas aconteceram na sua vida. Muitas bênçãos. Por exemplo, Deus mudou o seu comportamento, Deus mudou o seu temperamento, Deus abriu uma porta para você, colocou em centro. Muitas coisas Deus fez. E continua fazendo. Por exemplo, olha o testemunho da nossa irmã. Esse é muito forte. Um dia ela chegou aqui para mim, falando assim, pastor, ore por nós, porque nós tivemos o culto aqui na igreja, foi uma bênção, e quando terminou o culto que eu fui para casa, a porta da minha casa estava fechada, trancada. Aí eu tive que pedir para passar o meu filho pela janela, para ele poder abrir a porta para eu entrar, porque o meu marido me trancou para fora, que eu vim para a igreja. Isso aconteceu aqui dentro da nossa igreja e ela já testemunhou aqui. E ela está aqui esta noite. Isso não é um testemunho forte? Sim ou não? Às vezes tem um irmão lá que tá sofrendo a opressão de alguém, uma pessoa, você vai conhecer alguém na rua que está sofrendo a opressão da família porque está indo para a igreja. Se você ir para a igreja, eu vou acabar com você, eu vou largar o casamento, eu vou acabar com isso, eu não vou mais fazer, eu só vou fazer arroz sem sal ou qualquer coisa semelhante. Você tem testemunho. Todo mundo tem um testemunho.
Então, ele transmite as suas próprias experiências para as pessoas. Você fala isso. É sempre bom o crente organizar um testemunho, né? Como se eu fosse dar o meu testemunho hoje para alguém, como eu faria? Como eu daria o meu testemunho? Como você daria o seu testemunho para mim, por exemplo? O Gustavo outro dia deu um testemunho aqui na igreja. Ele estava aí querendo fazer cursos. Eu vou usar o testemunho do Gustavo que ele deu aqui. Eu vou fazer uma ficha, uma entrevista para trabalhar não sei aonde numa empresa, para ganhar não sei quanto lá, não me lembro. Mas aí eu tinha conhecido o salão dele. E então eu falei, rapaz, você tem uma mulher que é cabeleireira, você é um cara curioso, por que você não faz um curso? Por que você não faz um curso, se especializa e você vai trabalhar no salão junto com a sua esposa e você empreende o seu trabalho? E aí ele aceitou, lembra dessa conversa? Ele deu esse testemunho aqui. E aí ele foi fazer curso, ele já acho que fazia algumas coisas naquele período, eu acho que você já fazia, eu não sei, já fazia algumas coisas naquele tempo, quando eu falo alguma coisa, em tempo de cabelo, né? E aí ele foi trabalhar. Quanto tempo faz que você está trabalhando no seu próprio negócio junto com a sua esposa? Quanto tempo faz? Já tem 7 anos. Aí outro dia, veja bem, outro dia eu vim aqui, nós fizemos um culto aqui. E eu chamei os irmãos naquela noite. Eu quero chamar os irmãos, hoje eu vou orar pelas pessoas que estão pagando aluguel. E nós vamos orar a Deus e vamos pedir que o Senhor abençoe para que esses irmãos que estão pagando aluguel tenham suas próprias casas. E oramos naquela noite. E eu sei o que orei, porque de tempos em tempos eu volto a pedir a mesma coisa para Deus. Porque a igreja se renova. E os crentes que vão chegando, nem sempre são aqueles que já estão na mesma condição daqueles que hoje estão, mas que antes estavam. Então naquele dia eu orei, Senhor, abençoa, faz alguém ir embora, alguém mudar de lugar, prepara uma casa, vende para o irmão, de jeito que ele pode pagar. Foi a oração que eu fiz aqui junto com vocês. Eu já fiz pedidos como esse a Deus, muitas vezes, inclusive para mim, inclusive para a igreja. O terreno que nós compramos aqui é resultante dessa oração. Eu juntei os irmãos na igreja, Senhor, prepara um terreno para nós, um terreno de alguém que está querendo ir embora, qualquer coisa semelhante, e que a gente possa pagar nas condições que a gente possa pagar. Foi do mesmo jeito que aconteceu para o irmão. Foi o mesmo jeito que aconteceu para a igreja. Isso não é um testemunho? É um testemunho. É um testemunho para você, é um testemunho para mim. Então, toda pessoa pode dar. Necessariamente, esse modelo de evangelismo não apresenta o plano de salvação, mas sim como a salvação em Cristo operou na vida desse cristão. Como a salvação em Cristo operou na vida desse cristão. Eu não apresento o plano de salvação diretamente. Olha, Deus tem um plano para você de confronto, para mudar a sua vida, vai te libertar disso daí, vai mudar o seu jeito de ser. Esse é confronto. Não é isso que eu estou falando. Olha, Deus fez algo extraordinário comigo. Desde que fui para a igreja, conheci o plano de salvação, Jesus me abençoou, conheci os irmãos e tal. Você está apresentando o plano para a pessoa. Entende? Ok, irmãos? Então, seguindo ainda. Então, esse é o modo. Aí vamos para o próximo. O evangelismo por meio de escola dominical. O evangelismo por meio de escola dominical é espetacular. Por quê? Porque a escola dominical é um ambiente para se apresentar Cristo aos alunos. O cristão evangelista convida um amigo para vir, um parente, um conhecido, para vir, para participar da escola bíblica. E lá tem uma aula, um professor. E esse professor vai conduzir a pessoa a Cristo. Ele vai ensinar a matéria da aula e conduzir a pessoa. Então, veja como isso é possível. São três pontos que eu vou destacar. Depois que eu terminar, posso responder alguns questionamentos que vocês tiverem. O professor pode levar o aluno a convidar a Cristo para morar no seu coração, por exemplo. Nesse momento, ele recita o plano de salvação. Qual é o plano de salvação? Jesus veio por amor ao homem, nasceu aqui por amor ao homem, morreu na cruz,
por amor ao homem, ressuscitou ao terceiro dia, por amor ao homem vai voltar para arrebatar a igreja. O professor ensina isso na escola dominical. E é interessante que a escola dominical é um espaço em que a gente consegue conversar, por exemplo, com os grupos que a gente está evangelizando. O professor conversa com a criança, conversa com o jovem, conversa com o irmão, conversa com o outro. É uma pena que muitos irmãos acham que a escola dominical é um peso para eles. Infelizmente, esse é um problema que algumas pessoas têm. E eu não tenho como dar valor a ela por isso, né? Ou valorizar por ela. Posso valorizar por mim. Mas o professor pode levar o aluno a confessar os seus pecados, buscar o arrependimento e o afastamento do pecado. No ano de 2018 ou 2019, um pouco antes da pandemia, acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia, 70% dessa igreja trouxe um convidado para a igreja. Dos irmãos, membros dessa igreja, trouxe um convidado na igreja. Eu tenho esses dados lá e tenho essa estatística. 394 pessoas assistiram uma aula nossa aqui, entre crentes e não crentes. É bastante gente para uma igreja desse tamanho, para uma igreja com um público como esse e para uma escola bíblica como a nossa, que começa às 8 horas da manhã, que muitos têm dificuldade já para ter uma escola bíblica, quanto mais às 8 horas, e se eu puxar das 7, nós temos mais gente frequentando a nossa igreja nas 7 horas da manhã. Então, o evangelismo de escola dominical é uma ferramenta, é um método super importante que a gente precisa entender. Nesse modelo de evangelismo, o caminho da salvação, por exemplo, é necessário que todos os que pecaram, precisa estar claro isso. Nesse modelo de evangelismo, a gente expõe o caminho da salvação. E qual é o caminho? Todos pecaram. Não tem uma pessoa que não pecou. A Bíblia diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo. Ele não amou uma parte do mundo. Ele amou o mundo. É a única forma de sermos livres da punição eterna. Eu estou perguntando constantemente aos irmãos na escola dominical o que vai acontecer lá no arrebatamento, quanto que vai acontecer o milênio, quanto que vai... Vocês lembram que agora vocês estão tendo... Por que eu estou perguntando? Isso toda a igreja precisa saber, não pode ter dúvida. Como eu vou apresentar algo para alguém que eu não conheço? Bom, tudo bem, então eu não conheço, mas eu vou levar a você, vou te levar a um lugar que alguém conhece, alguém vai te ensinar. Então, é uma provisão de Deus para o homem. O livramento, a salvação, irmão, é uma provisão de Deus para o homem, para restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi rompida por causa do pecado. Não esqueçam isso. O pecado rompe a relação entre o homem e Deus. Rompe. E depois de rompido, irmão, é um trabalho pesado para restaurar. Então, não permita romper, porque Deus nos ama. E aí, a confissão pessoal, a pessoa confessa, o professor leva a pessoa a confessar Jesus como Salvador e, em seguida, por último, uma decisão. Toda pregação requer uma decisão. E a decisão é essa: aceite Jesus agora, reconcilie agora. Você quer receber Jesus como Salvador ou reconciliar com Ele, por exemplo? Então, o professor na escola dominical pode fazer isso, deve fazer isso. E a gente faz isso. É preciso que isso seja feito. Não é? Então, aí seguindo por esse caminho ainda, eu quero trazer aqui um texto do pastor Antônio Gilberto, de 1983. Lá na página 27 do livro, ele escreveu algo que é impressionante, que é importante, melhor dizendo. Diz o seguinte: ele apresenta as oportunidades para se praticar o evangelismo pessoal,
mas é preciso que o evangelista esteja atento aos momentos e às oportunidades que surgem, porque elas surgem diariamente. A todo instante surge. Eu me lembro que uma vez na cidade que eu estava trabalhando, uma pessoa, um empresário, dono do supermercado, a gente estava fazendo uma cotação e ele era testemunha de Jeová. E aí, ele já era um homem de idade já, e testemunha de Jeová, e com muita idade, com alguma idade, melhor dizendo. Aí então ele me disse o seguinte, terminou a cotação, aquela cotação demorava, a gente ficava lá quase 8 horas fazendo aquela cotação. Aí quando terminou ele falou, ele me chamava pela empresa, né? A empresa que eu trabalhava. Até hoje muita gente ainda me chama pelas empresas que eu trabalho, ou que trabalhei. Tem alguns que me chamam de Maranhão, por causa da empresa que eu trabalhava, outros me chamam de Toninho, a empresa que eu trabalhava chamava Luiz Toninho. Ô Toninho, quero falar com você, Toninho. E aí, quando terminou a cotação, ele me disse, Toninho, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí esperei, e depois que todos foram embora, nós fomos até a sala dele, um supermercado muito grande, talvez assim como esse Sonda que a gente tem aqui. Fomos até a sala dele, dono do supermercado. Ele disse o seguinte, eu sou testemunha de Jeová, estou com câncer e eu preciso de uma informação. Você é crente e eu acho que você tem. Eu disse, qual é? Ele disse assim, me fala um pouco desse negócio do inferno. Depois de uma cotação pesada como aquela que a gente tinha passado durante o dia, aí eu fiz uma pergunta, tudo bem, eu só quero entender por que o senhor, testemunho de Jeová, quer saber do inferno. O senhor está com medo de ir para lá? Alguma coisa assim? Me responde. Aí ele me deu a alegação, ele estava curioso porque ele sabia que o câncer ia matar ele em pouco tempo, então ele queria ter certeza da doutrina e do que ele acreditava e do que eu acreditava. Mas antes, ele era um homem em testemunha de Jeová desde sempre. Desde sempre. Mas ele queria ouvir uma opinião de forma diferente sobre a eternidade. E aí eu comecei a explicar para ele a eternidade. E eu falei para ele, do ponto de vista nós, pentecostais, cremos na eternidade dessa forma, assim, e fui discorrendo para ele. Eu não sei se ele largou, se apostatou do jeovismo, né? Mas, e se achegou à fé, e nem sei se esse homem está vivo ainda. Mas o certo é que ele me fez essa pergunta. Então, a qualquer lugar, em qualquer momento aparece. Sempre alguém pergunta para mim, me fala um pouco sobre isso, me fala um pouco sobre esse assunto, me fala um pouco sobre essa questão. O que você pensa sobre isso aqui? Então, o pastor dá alguns sinais, né? Ele abre para nós algumas oportunidades. É claro que a gente precisa contextualizar. Na época, em 1983, não tinha MSN, não tinha Orkut, não tinha internet. Bom, é bom que vocês saibam que a internet é antes disso. Chegou para nós depois, mas a internet é antes disso. Lá na década de 60 já tinha. Tanto é que o homem já foi para a Lua, por exemplo, não é? Já tinha ido lá. Então ele fala, quando uma pessoa está só, é uma oportunidade. Testa a pessoa. Tem gente que gosta de conversar. Tem situações que são de teste. Por exemplo, tem gente que não gosta de conversar. Deixa quem não gosta para lá. Tem gente que não gosta. Tem gente que você está aqui no sol terrível, 40 graus, ou que nem deu aí a semana passada, foi segunda-feira, né? 32 graus. Você está dentro do ônibus, o ar-condicionado está funcionando mal, está tudo fechado, que agora os ônibus têm que ser assim, né? O ar está funcionando mal, você está quase derretendo. Aí tem uma pessoa do seu lado e fala assim, nossa, está calor e está abafado aqui. Todo mundo sabe, a não ser que você tenha o seu sistema de refrigeração tá funcionando melhor que todo mundo, porque todo mundo que está dentro daquele ônibus, aquele ambiente, está sabendo, está passando o mesmo problema que você. Tem gente até passando mal. A pessoa está te testando. Ela quer conversar. É mesmo, né? Nossa, não sei porque que esses caras, não sei porque que esse motorista não abaixa o ar, né? Derruba mais a temperatura aí para ficar melhor para a gente. Ele está dizendo para você que quer conversar. Tá quente aqui, né?
vai de táxi. Pensou, não falou, né? Ele não quer falar. Você não precisa não querer, você não precisa achar que a pessoa que não quer falar com você, irmão, que a pessoa que não quer falar com você, o mundo acabou. O problema dela, é ela que fica lá sozinha, não fala com ninguém, é sempre assim. Tem gente que gosta de conversar. Tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, gosto. A irmã Cida, esse dia eu saí com ela para ir no aniversário lá da Bruna, né? Acho que foi isso. A irmã Cida, para onde passa. Quando eu entrei em casa, eu falei assim: você vai ser candidato e já tem meu voto. Tem meu voto. Então, quando a pessoa está desocupada, tem gente que está calado só. Tem gente que está desocupada. Há pessoas que elas não conseguem ficar desocupadas. Ela cria uma situação porque ela precisa conversar. É uma oportunidade. Tem gente que, quando está desocupado, tem gente que está de bom humor, está alegre. Nossa, que alegria é essa daí, hein? Deus te abençoou. O que foi bênção? Que bênção foi essa que você recebeu? Quando a pessoa está comunicativa, quando a pessoa está com atitude séria, está com semblante, rapaz, o que está acontecendo aí? Está com uma cara pesada. Entende? São oportunidades que o pastor nos colocou, que a gente pode, inclusive, aproveitar essas oportunidades para levar a palavra para o Senhor. Percebam que todos são formas pessoais de evangelizar. É forma de você evangelizar. Estilo de vida, porta lateral, testemunho e escola dominical, por exemplo. Depois algumas oportunidades. Além disso, eu quero finalizar já dizendo para vocês o seguinte. O evangelismo, por exemplo, precisa ser pensado de forma ampla. Não se evangeliza só lá fora, se evangeliza aqui dentro. Tem crente que sempre diz assim: eu não gosto de lidar com crente. Só gosto de trabalhar lá fora. Quero fazer missão só lá fora. Ok, então vamos lá fora, vamos trazer um bocado de gente para aqui dentro, para dentro da igreja. Chega aqui, não tem diácono, não tem pastor, não tem cooperador, não tem quem limpou a igreja, não tem grupo de jovens, não tem ninguém. Como é que essa pessoa fica aqui dentro? Como é que a gente ficaria aqui dentro se não tivessem todas as pessoas que trabalham aqui dentro para fazer esse culto ter uma forma? Como vocês acham que ficaria? Então, alguém que diz assim, eu não gosto de lidar com crente, precisa entender o que é missão. Não tem como. Então, veja, o evangelismo não se faz só lá fora, faz aqui dentro também. Então, por exemplo, não se evangeliza só pessoas que não são salvas lá fora. Dentro da igreja tem gente que não é salva. Quem são essas pessoas? Esses são, por exemplo, os filhos de cristãos nascidos na igreja. Eles são filhos de crente, mas não são crente. Ainda não são. Não decidiram. Em muitos casos. Ou, por exemplo, são membros que professam a salvação, mas não são salvos. Eles dizem assim, olha, tem gente que está assim, ele está assim, rapaz, ele olha para o sujeito. Esse dia eu vi um cara falar para o outro assim, eu vi um bêbado falando para o outro, e os dois estavam ruins. Você precisa ir para a igreja. Um bêbado falou para o outro, eu escutando, eu não acredito. Você precisa ir para a igreja. O cara está professando a salvação, mas ele não é salvo. Vai cair para trás. Por exemplo, então ele professa. Tem gente que vem para a igreja, gosta da igreja, porque é um ambiente agradável, ele não sabe viver em outro lugar. Mas ele não é salvo. Ele precisa ser evangelizado. Está dentro da igreja. Então, esse evangelismo supera barreiras espirituais que não podem ser removidas sem fazer concessão ao evangelismo. Alguns
nunca serão salvos porque a mensagem da cruz é uma parte complexa. A gente precisa pensar. O segundo grupo, por exemplo, que eu quero falar com vocês é o evangelismo, que cruza as barreiras percebidas com relação à igreja e à edificação da igreja na mente dos que não são salvos. O que eles pensam da igreja? O que as pessoas pensam da igreja? Ela procura vencer o que tem, tudo aquilo que é chamado como barreira virtual. As pessoas não vêm para a igreja, como eu falei a semana passada, elas não vêm para a igreja por alguma ofensa, elas deixam de vir para a igreja ou acham porque elas têm algum preconceito, elas não vêm para a igreja porque foram ofendidas. Eu quero dizer a você, olhe para mim, nem pisca agora. Você pode receber a ofensa, mas você não é obrigado a ficar ofendido. Aprenda isso. Você pode receber uma ofensa, mas você não é obrigado a ficar ofendido. Eu falei isso aqui semana passada. Eu fico ofendido se eu quiser. E eu preciso orar, pedir a Deus que me ajude a não ficar ofendido. Então, há pessoas dentro da igreja, por exemplo, que têm alguma barreira. Isso se torna uma barreira. Isso reflete, por exemplo, mais do que uma janela, como ele coloca aqui. E faz com que a pessoa não venha. Essas barreiras fazem com que seja difícil uma pessoa compareça ao culto, à escola dominical, a uma atividade na igreja e não queira frequentar a igreja. Esse tipo de barreira precisa ser quebrado, precisa ser rompida, e ela será rompida por meio de uma participação ativa de um evangelista. É um evangelizador que vai quebrar essa barreira. Por exemplo, alguns pensam, vejam só, barreiras comuns, problemas comuns que a gente enfrenta na igreja. E eu vou citar alguns aqui. Vejam, barreiras comuns, estacionamento da nossa igreja, de arriscar o carro dos irmãos aí na porta da igreja. Vocês sabem disso? Sabe que apareceu algum sujeito aí que riscou o carro dos irmãos na igreja. Dependendo da pessoa que teve o carro riscado, ele nunca mais quer voltar à igreja. Eu não vou lá naquela igreja porque o povo fica riscando o carro lá, como se... Isso pode ser um problema. O evangelizador, ele vai cuidar disso, ele vai quebrar a barreira, ele vai trabalhar essa questão. Ainda o que ele faz? A igreja, por exemplo, deve ter cultos calorosos. E o evangelizador, tem gente que não gosta do culto caloroso, fervoroso, culto do levanta e senta, culto do bate-palma, culto do... Agora essa igreja aqui agora tá parecendo um parque de diversão. Eu não vou lá na sua igreja, porque sua igreja agora é isso. Aí o evangelizador vai trabalhar esse tema com a pessoa. Me lembro de um irmão de um dia que eu estava fazendo uma pregação aqui sobre sexualidade, e aí o cara se levantou junto com a mulher e saiu batendo porta, saiu batendo pé. Saiu batendo pé e passou pelo irmão José Luiz e falou assim: eu vou para a igreja tentando ouvir uma palavra, quando chego lá, fico escutando o cara falar. Ele falou aí na porta aí. Fico escutando o cara falar sobre sexo, sexualidade. Aí eu perguntei para o irmão, né, José Luiz, o irmão falou com você, ele disse por que estava saindo, né? Foi a primeira vez que ele tinha vindo à igreja, não conheci, nunca mais voltou. Então ele disse que o irmão José Luiz me transmitiu isso. Aí, depois de um tempo, eu descobri que aquela mulher não era a mulher dele, aquela mulher era uma mulher que ele estava roubando de outro. Né? E aí ele veio para a igreja achando que Deus ia massagear, tipo assim, bonitão, lindo, Dom Juan, e naquela noite ele se deu mal. Mas eu estava tratando o problema da igreja. Estava tratando um problema que precisava na nossa igreja. Naquela época, a nossa igreja estava passando por algumas dificuldades que precisava ser trabalhado. Então, o evangelista, ele vai quebrar essas barreiras, seja ela qual for. O púlpito, o banheiro, o espaço, a nave da igreja, o horário. Irmão, quanta gente saiu daqui desta igreja por causa do horário? Eu vou dar algumas justificativas para vocês de algumas pessoas que saíram daqui da igreja. Disseram para mim, não sei se foi isso que disseram para você. Pode ser? Eu não sei. Pastor, eu vou sair daqui da igreja
Eu vou procurar uma igreja onde tenha uma palavra mais filosófica. Tudo bem? O que eu posso fazer? Eu não tenho essa palavra. Pastor, eu vou sair daqui, eu vou procurar uma igreja onde o culto seja às 6:30. Teve vários que saíram assim. Eu vou procurar uma igreja onde o culto é de 1h30. Vou sair daqui porque o culto aqui é 2h30, tem dia que chega a 3 horas, e tem aquele que fala assim, o culto aqui é o dia todo. Só faltou ele dizer que o culto é o ano todo, de janeiro começa 1 e termina 31. Não é? Então, e quase todas as pessoas que saíram daí, teve um que foi a coisa mais linda do mundo. Esse eu falei para a mocinha assim, não sei nem o que eu respondo. Esse eu não sabia o que responder. Eu vou sair daqui da igreja, eu vou procurar uma igreja onde não tenha pecador. Ele não deixou orar por ele, né? Porque se ele deixasse orar por ele, ia pedir Jesus, dá um infarto nele agora, né? Um ataque fulminante nele, porque aí ele vai logo para a igreja onde não tem pecador. Alguém aqui não é pecador? Agora, detalhe, irmão, talvez, eu fiz uma lista esses dias, que a gente estava fazendo um trabalho de convidar as pessoas, eu fiz uma lista. E eu coloquei muitos nomes. E de todos os nomes que eu coloquei, só teve um que está em outra igreja. Os outros, fora da igreja. Tudo fora da igreja. Todos fora da igreja. Um só, de toda a lista que eu fiz, estava na igreja. Os outros fora da igreja. Fora da igreja. Quando eu digo fora, é fora mesmo. Então a igreja pode quebrar, o evangelizador quebra essas barreiras. Terceiro, o evangelista quebra barreiras culturais. O evangelismo quebra barreira cultural. Irmão, imagine, aqui nós tivemos um problema durante um tempo, e a gente precisa ter atenção, nenhum departamento é melhor que o outro. E tem gente que às vezes acha que o que ele faz é a única coisa e que ninguém mais deve fazer. O culto não acaba só porque eu estou fazendo a minha pregação e terminei ela. Não. Olha, eu fiz a minha pregação, acabou, não preciso mais de culto. Joyce cantou, não precisa mais culto. As irmãs cantaram aqui hoje, acabou o culto. Não pode acabar o culto, que para mim já acabou. Espera aí, e as outras partes do culto? O culto não é só, isso é uma barreira cultural. Já pensou se nós fôssemos fazer um culto à moda, que nem eu falei, a moda do canto gregoriano, só canto gregoriano? Assistir uma participação canto gregoriano seria uma maravilha. Né? Mas o culto de começo a fim, de ano a ano, entra ano, sai ano, só assim. Ou então vamos para o inverso, canto gregoriano é outra coisa. Então vamos fazer o culto a lá o Lodum, né? Batucada, carnaval, a lá carnaval, e o culto de começo a fim. Eu quero saber, quem é que vai aguentar esse tipo de culto? Hã? A pessoa não vai aguentar esse tipo de culto. Então, o evangelismo quebra as barreiras culturais, irmão, porque as pessoas, e social, porque as pessoas criam barreiras dentro da própria igreja. Elas criam barreiras dentro da própria igreja, e o pior, irmão, são as barreiras colocadas pelos próprios irmãos. Porque como se não bastasse, como eu coloquei esse exemplo da música, pode ter outro problema. Cuidado com as pessoas que colocam barreiras à sua fé. Cuidado com o tipo de pessoa que fica colocando barreira na sua fé. Como assim barreira na sua fé? Olha, a Joyce é uma benção. Mas Deus. A igreja é uma benção. Conheço tantas igrejas.
Olha, o irmão Ivan é uma benção. Mas ele tem zumbido. Não escuta direito. O irmão me contou esses dias atrás que estava cortando o cabelo e tem um cara que nunca falou comigo. Irmão, esse cara nunca falou comigo. Ele é novo convertido, nosso irmão. Esse cara que quem ele estava cortando o cabelo nunca falou comigo, ele nunca deu assim, nunca. Eu vou repetir. Ele nunca chegou a mim e perguntar assim, o que o senhor pensa sobre a salvação? Nunca. Ou tipo assim, Pai do Senhor, pastor Marcos, tudo bem com o irmão? Como é que está a família? Nunca. O cara nunca me cumprimentou, ele só me respondeu amém quando eu estava pregando num culto que eu saudei a igreja com a paz do Senhor. Foi a única vez que esse cara falou comigo. Que ele me respondeu amém. O irmão nosso foi cortar o cabelo lá. Daqui a pouco o sujeito está denegrindo a minha pessoa. Pastor Marcos tem umas ideias meio doidas, fala umas coisas com coisa. Aí o irmão foi ficando nervoso, bravo, saiu de lá e falou, pastor, o senhor tem que orar por mim, senão eu vou pegar a tesoura e vou cortar aquele mundo no meio. Bravo que ficou. Eu peguei e disse o seguinte, qual é, irmão? Fulano e tal. Como é que o cara fala do que eu penso se ele não sabe o que eu penso? Irmão, cuidado com as pessoas que colocam problemas, ficam acrescentando problemas. Que a igreja tem problema, a gente sabe. Existe algum lugar no mundo que não tem? A sua casa tem problema? Alguém aqui não tem problema em casa? Alguém aqui não tem problema no trabalho? E é por isso, então, que quando alguém vai nascer, quando alguém chega, veja bem, alguém está fazendo planos para ter bebê. Aí chega você e diz o seguinte, não tenha bebê, porque bebê faz cocô, porque bebê suja a fralda, você vai ter que dar de mamar, você vai ter que tirar leite no copinho lá, você vai ter que ir para o hospital, quando ele crescer, ele vai chorar de madrugada, ele vai atrapalhar a sua vida. Aí você vai ter que viver para ele. Depois que ele ficar adolescente, vai ficar revoltado com você. Olha, não faça nada. Esse tipo de pessoa tem que fugir dela. Porque o evangelismo quebra a barreira. A igreja tem problema, claro que tem. Na igreja a gente enfrenta dificuldade, claro que sim. Mas Deus nos ajuda. Por fim, o evangelismo ultrapassa a barreira de idiomas. Então, talvez as barreiras, as mais difíceis, as mais impossíveis. Olha, irmão, o evangelismo ultrapassa a barreira. A gente fala com as pessoas nas diversas línguas e a gente pode, inclusive, fazer com que aquelas que não falam. Vocês estão vendo aí. Tem um jovem nosso aqui, irmão, que domingo terminou o culto, depois daquela fala que eu dei, terminado o culto, ele veio até mim e disse assim, pastor, eu quero falar de Jesus. Domingo terminou o culto aí. Eu quero falar de Jesus. E a gente vai ouvir. Eu falei, é mesmo? É, então tá bom. Então nós vamos ouvir você falar de Jesus. Vocês ficam alegres com isso ou não? Se ficam, digam amém. Então vamos trabalhar e evangelizar, a gente só retomando, evangelismo de testemunho pessoal, né? Evangelismo de porta lateral, de estilo de vida, de porta lateral, de testemunho, de escola dominical, quebrando barreiras, enfim. São essas formas que a gente abordou hoje.